sintonia. Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia. Alegria, esperança, expectativa positiva, coisa boa para você que está ligado aqui com a gente na nossa programação. Sextou, minha gente, você já sabe quem é ouvinte assíduo, quem já faz parte da família em sintonia, já sabe que pra gente aqui não tem esse negócio de sextar, não. Aqui pra gente todo dia é dia de ser feliz. Ninguém aqui no programa Em Sintonia, na Rede Excelsior de Comunicação, espera a sexta-feira chegar para poder celebrar. A celebração tem que ser todos os dias. Daqui a pouco a gente tem um bate-papo aqui no nosso programa Em Sintonia. Vamos estar falando hoje, gente, sobre o sono, a qualidade do sono, qual é o status que você está dando ao seu sono. Vamos já trazer aqui para você também no projeto Natal de Salvador, a festa da Lapinha, que já está aí, ó. Festa de Reis, Patrícia, ainda vai ser em janeiro, sim, mas a gente já tá falando. Com Patrícia Tosta. Vou dar só um spoiler, porque a gente ainda tá se organizando por aqui, enquanto a gente convida você para estar falando daqui a pouquinho sobre o sono. Faz aí já um convite para que as pessoas fiquem ligadas. Não existe saúde sem saúde do sono. Em sintonia com Patrícia Tosta aqui, o nosso grande Marquinho no controle. Não percam. Bacana. Daqui a pouquinho, então, você batendo papo com a gente, no Papo em Sintonia. Em Sintonia Saúde, com Patrícia Tosta. Estamos juntos com você aqui no nosso Papo Sintonia, entregando muita informação e conteúdo de qualidade para que você possa aplicar no seu dia a dia. Gente, quem nunca perdeu o sono? Por uma preocupação, por uma ansiedade, por uma situação que está incomodando, ou também, às vezes, porque fez uso de alguma substância, ou uma alimentação inadequada, o cansaço, preocupações, enfim. O que pode tirar o seu sono? E como você também se prepara para esse momento do dia? A gente se organiza para fazer aquela entrevista do emprego, para ir para o nosso trabalho, a gente se organiza e se prepara para ir para a escola. Acontece que na hora de dormir, muitas vezes a gente simplesmente apaga. Não fazemos aquele trabalho de preparar para o sono. E sim, isso é muito importante, confere saúde e qualidade de vida. Nesse período que estamos vivendo, de final de ano, de festas, de férias, cuidar do sono torna-se ainda mais importante. Por isso, a gente está aqui com o neuropsicólogo do sono, né? Especialista, Anderson Pereira. Seja bem-vindo, bom dia. Maravilha, agradeço aí o seu cordial convite, né, para retornar aqui, para a gente poder abordar esse tema tão importante de saúde pública, né? Um serviço de utilidade pública, falando sobre a saúde do sono e suas repercussões, né? O status do sono. Maravilha, agradeço aí. E hoje a gente trouxe um recorte para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo pela Rede Excelsior de Comunicação ou na reprise dessa nossa entrevista, pode participar, quem está ao vivo, mandando uma mensagem para o nosso chat, o @cardialfm, quanto que você dorme bem, se você não dorme. E a pergunta hoje que não quer calar, em que status você coloca o seu sono? Se fôssemos traçar aqui uma lista de prioridades do seu dia, tudo aquilo que você considera importante, que você prioriza, que você cuida, que você dá atenção, o sono estaria no topo dessa lista? Para quantas pessoas isso é verdade e para quantas não? Sua experiência clínica de atendimento de pesquisador estudioso e alguém que lida com o sono o tempo todo, qual é a resposta que você traz para isso? As pessoas estão colocando o sono no topo do ranking das prioridades ou estamos longe disso, Anderson? Patrícia, maravilha. Essa época de final de ano, né? As festas aí de final de ano, é muito importante. As pessoas tendem a acelerar ainda mais, né? Aquela ideia de descuidar-se, né? Dos ritmos nesses festejos aí de final de ano, bem aquelas festas familiares, de se reunir. E é interessante, às vezes é o único momento onde a família se reúne, né? Tem aquela dinâmica de reunião familiar. E fica aqueles preparativos, né? O presente de um, o presente do outro, é o momento também do amigo secreto. Então fica aí a nossa reflexão. E do que você colocou,
é importante, assim, o que a realidade nos mostra, né? A gente tem a famosa pirâmide de Maslow, né, das necessidades básicas. Então, ou seja, só que dentro daquelas necessidades básicas estão lá a alimentação, né? E a gente pode entender ali que o sono está na base, deve estar na base, porque assim como beber água, assim como se alimentar, né? Alimento sólido, o sono, eu trabalho esse conceito do sono como o quarto alimento. Então, ele é uma necessidade fisiológica básica e, por consequência, ele é, assim, involuntária. Eu faço uma chamada, né? O sono é uma necessidade fisiológica involuntária, tentar obtê-lo, tentar forçá-lo é não consegui-lo. Então, assim, o que a gente vê? A forma como as pessoas entendem, né, a ideia de produtividade, de movimentação, muito dá uma ideia da Revolução Industrial, do mover, do estar em movimento ligado à produtividade. Produzir é movimentar-se, é capital. O capital, ele tem aquele olhar de prevalecer, ou seja, uma utilidade. E o dormir, a gente está parado, então está associado à ociosidade. Então tem uma crença subjacente, digamos que assim, que dormir é perda de tempo, que dormir está ligado à improdutividade. Então isso é um paradigma falso, porque aquela ideia, se eu quero performar bem, se eu quero ser bastante produtivo, é a ideia de que eu preciso conferir o sono no status que ele merece, e a gente vai ter tempo para poder se aprofundar um pouco aqui, pegar ele da base da pirâmide, digamos que assim, botar na qualidade prime dele, né, na qualidade refinada que ele merece. Pois é, então se a gente colocar aqui, ele trouxe essa referência da pirâmide de Maslow, que estabelece, no formato mesmo de pirâmide, quais são aquelas nossas prioridades, né? Então, a gente tem essa prioridade da fisiologia. Isso. Manter o nosso corpo funcional, funcionando. E ali na base está exatamente a respiração, a alimentação, a hidratação, que é a água, enfim, né? E o sono. Então, é o que sustenta, está ali na base. Lógico que a gente tem necessidade de segurança, de estima, de realização pessoal, aí a pirâmide vai subindo. Mas, na base, o sono ali está presente. E, muitas vezes, quando a gente está falando assim, conferir ao sono o status que ele merece. E qual é o status do sono? Quem definiu que o sono é tão importante? Está escrito, descrito, onde isso é que está onde? escrito? Onde Me tá mostra escrito? aí, fazer igual aquele mostra Pedra isso. 90, né? Tem uma microfilmagem dizendo Eu isso. quero saber, tá bom, o sono é importante. Quem disse? Não tinha um personagem assim? Tem uma filmagem dizendo, aí não me venha com chorumelas, não tinha um personagem assim? Não me venha com chorumelas, eu quero saber onde é que está escrito que sono é a base da nossa sobrevivência. Está escrito, Patrícia, os nossos ouvintes aí, o Marquinho, naquilo onde antes a escrita, na pré-escrita, que é justamente no texto onde o Criador nos fez, digamos que assim, no nosso DNA. Então, no nosso DNA, né, a guanina, a citosina, toda a parte ali que se tem dos aminoácidos que forma nosso núcleo de DNA, o sono está escrito como uma necessidade, deriva daí a predisposição genética que algumas pessoas têm para insônia. Então, a necessidade da insônia, aquela ideia, respondendo diretamente para onde está escrito no nosso DNA. Então, a gente pode negar todos os escritos, digamos que assim, mas o DNA a gente não pode negar. Então, está escrito no nosso DNA Sim. a ciclagem circadiana, ultradiana, infradiana do nosso sono e deriva daí a fragilidade que algumas pessoas têm por uma predisposição genética à insônia. Foi justamente esse entendimento de que ao pôr do sol é o momento de se recolher, ao nascer do sol é o momento de prontidão para a ação, que fez a espécie humana chegar até aqui. Então, o que nos conferiu sobrevivência foi justamente seguir o que está escrito. O que está escrito? Está no nosso DNA. A necessidade de se resguardar e fazer do sono, que é a capacidade metabólica, né? A gente reconstruir tecido, construir toda a parte que se tem na vigília, que ele desgasta o nosso corpo físico. Eu tenho uma frase que eu resumo bem, que é: estar acordado, estar de vigília, e ele é catabólico, ele degrada tecido, ele cansa tecido. E dormir é anabólico, ele produz tecido, ele reconstrói tecido das mais diversas formas. Então, não chegar nas fases mais profundas do sono, a gente tem uma área interna das nossas veias e vasos chamado endotélio, que é justamente, ele é reconstruído com o GH, que é produzido no nível N3 de sono. Então, quem não dorme muito bem tem uma baixa produção de GH, por consequência, uma baixa restauração das veias, vasos e artérias, e se coloca em grupo de risco de AVC. Daí a gente vê, aí concluindo, devolvendo, a explosão de AVC, diabetes, uma série de coisas que tem, que a pessoa diz, poxa, o que aconteceu comigo? É porque veio uma construção aí de 5, 10 anos de noites mal dormidas.
Então vamos entender o que é esse estar acordado, né? E estar em vigília, como você colocou. E que condições são essas? E o que cada um acordado que você está, né? Porque você está acordado para fazer seus afazeres, suas tarefas, seus prospectos. Então há um tempo do nosso dia que você está acordado. Agora, quando você está em vigília, o que acontece? O que acontece, a gente está em um estado de frequência onde existe o SARA, é o nosso sistema ativador reticular ascendente. Está o tempo todo monitorando informações, conferindo a capacidade de pensar, raciocinar. É aquela ideia, está inscrito ali nas funções executivas. O que é isso? É como esse cérebro orienta essa pessoa, como ela se movimenta ao longo do xadrez da vida. Ou seja, coisas simples, como nós estarmos aqui sentados conversando, já coloca nosso cérebro em alta frequência, que você precisa ouvir o que eu estou falando, decodificar o que eu estou falando, memorizar a parte, associar com outras coisas que se tem. Então, você está lembrando de reportagens que você fez, outras pessoas que você entrevistou, você está já arquitetando a próxima pergunta, ou seja, tudo isso que parece um ato simples já exige uma alta carga cerebral. Então, isso aí a gente vai estar memória e atenção. Então, até o boom que se tem agora, né, do TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade. São duas falhas em duas capacidades cognitivas, que é a atenção sustentada, ou seja, a capacidade que a pessoa tem de sustentar a atenção e de concentrar a atenção. Então, essa pessoa tem uma deficiência de concentrar a atenção em um objeto específico e de sustentar essa atenção. Tudo isso está regulado na parte do sono. Então, problemas de memória que a pessoa tem, problemas de esquecimento, o sono enquanto um regulador de humor, o que a gente mais vê na sociedade, os conflitos estourando de todas as formas que se tem, problemas no trânsito. Peraí, tá tendo guerra na Ucrânia porque vocês não estão dormindo? Não estão dormindo, o sono é regulador de humor. Sabe, tá escrito, né, na Bíblia Sagrada, digamos que assim, ou seja, uma noite de sono vai restaurar, renovar a vossa mente, né? Renovar a vossa mente, ou seja, o sono, ele tem essa capacidade, né, de fazer, justamente, retirar dados de uma área cerebral e colocar em outra, aí que se deriva a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, associar. Os antigos já diziam, né, uma noite de sono, resolva no outro dia, durma, esfria a cabeça, durma, depois a gente conversa. Quando você acorda, você, rapaz, realmente estava pensando naquilo e tal. Ou seja, a gente sai do estado de hiperalerta, de luta ou fuga, e aí a gente vai recuperar a consciência em si. Tem até um jargão popular, diz assim, quando eu caí em mim, quando eu me dei conta, e o contrário disso é perdi a cabeça, né? Ou seja, tomou uma decisão impulsiva. Então, o que a gente aprende com os sábios e com a antiguidade? De que o sono é essa capacidade da gente reconectar. A ideia, né, fazendo jus ao nome do programa, nos sintonizarmos, né? Se sintonizar. Então, um pouco disso, a vigília, esse momento de muitos estímulos, e o sono a gente vai filtrar esses estímulos e vai ver o que é guardado, o que é descartado, o que é estímulo que não vai fazer muita diferença e o que de fato é essencial para a gente manter para o próximo dia. Agora, não é simplesmente deitar na cama e dormir, né? Quando a gente está falando conferir, olha aí, vocês ouviram tantas informações e tantas outras que poderíamos acrescentar sobre a importância do sono, equilibra, traz o corpo para esse estágio, né? Primeiro de repouso, descanso, de reconstrução de tecidos, tecidos também. De forma geral. Enfim, tudo isso, liberação de hormônios importantes também na hora do sono, não é? O GH é o hormônio do crescimento. Aí, o crescimento não é só a criança que cresce para ficar adolescente e adulto. Quando a gente fala em crescimento, é reconstrução celular. Aí a gente entende que a célula é a unidade formadora da vida do nosso corpo, né? Diversas. Os nossos olhos são formados por tecidos, né, celulares. Ou seja, se eu não tenho restauração dos meus vasos e veias e artérias, ou seja, os microvasos que tem no nosso globo ocular, eles estão sendo, de alguma forma, fragilizados. Então, se essa pessoa tem uma predisposição a um glaucoma ou algum problema de pressão intraocular, ela se coloca em grupo de risco, porque ela já tem uma predisposição genética e agora ela tem um comportamento que precipita isso. Então, que seria o que? Não dormir? Ou... Que seria aumentar a possibilidade de apresentar um glaucoma, porque tem uma predisposição genética e um enfraquecimento da regulação da pressão intraocular. E tem gente que se priva do sono. Nós vimos aqui as motivações que podem ser de ordem social, durma, né, ou trabalha enquanto eles dormem, com uma produtividade tóxica que diz você, olha, diminua o tempo de sono para você ser mais produtivo. E isso, para nós mulheres, tem ainda uma questão muito maior. As mulheres são aquelas que colocam o relógio para despertar mais cedo, porque tem isso, tem aquilo, não dá conta das múltiplas tarefas, dos múltiplos papéis. E com prejuízo também para a saúde física e mental muito grande, não é, Anderson? Completamente. E ainda considerando que a mulher ela, tem uma outra camada de fragilidade devido
todo mês tem aquela questão do ciclo menstrual, que já dá uma alteração hormonal, que por consequência já é amplamente registrado na literatura científica, de alteração de humor, alteração das mais diversas formas, né, cólica, ou seja, coloca em um grau de fragilidade. Então, como se não bastasse, aí vem a questão também da alteração do sono, que também dá alteração de humor, que dá alteração de apetite. Então, a gente tem uma grelina, que é o hormônio que gera a ânsia de comer. Eu costumo brincar, sabe aquele desenho que tinha antigamente, chama Tasmania, que sai comendo tudo? Sabe, a grelina em ação, ele sai comendo tudo, sai, uma coisa caricata, né? Só para dar um exemplo, a gente fixa na memória. Esse hormônio que é a grelina é o hormônio que gera a ânsia de comer, ele é regulado na parte do sono. Então, a pessoa que não dorme muito bem, a grande tendência é que na vigília, ao acordar, vai ter essa descalibragem da ânsia de comer. E, por consequência, também o hormônio que gera a saciedade, aquela sensação do tipo, não, já estou satisfeito com essa quantidade que eu comi, que é a leptina, também é regulado no sono. Qual é a conclusão disso? É por isso que a dieta nunca funciona, é por isso que as pessoas têm a grande dificuldade em perda de peso, e aí vai recorrer à canetinha de emagrecimento, que vai interferir no sistema nervoso central, que vai interferir na parte endócrina, e aí aquela ideia, aumenta o pavio, Marquinhos, e o tamanho da bomba. Então, ou seja, quando de repente voltar às origens, Gênesis, Bereshit, voltar às origens, é aquilo que não vai nos conferir a saúde plena. Ou seja, deixar de se valer de subterfúgio, de recursos, de atalho. O atalho é sempre o caminho mais longo. A porta larga, né? A gente está aqui numa instituição religiosa, então a gente tem os adeptos da porta larga, que quer o caminho curto. Então, quando a gente entender que a noite foi feita para dormir, e o dia foi feito para entrar em atividade, o bom senso guia todas as decisões a partir daí. Então, ao pôr do sol, é retirada de velocidade das coisas. Ah, Anderson, então quando é 5h30 da tarde, 6 da tarde, eu tenho que dormir? Claro, o bom senso é o crivo de todas as coisas. Cada um vai estabelecer seu horário. É 21 horas, é 22 horas, é 23, é 22, ou seja, está dentro do meu modelo ali, ou seja, qual é a quantidade de sono que eu me sinto satisfeito. Então, não é quantidade necessariamente de horas, mas a qualidade dessas horas, obedecendo todos os níveis da arquitetura do sono, que a gente pode falar um pouquinho. É isso aí que vamos falar daqui a pouco, dessa arquitetura do sono, porque isso varia, né? Ou seja, o pôr do sol, o dia vai terminando, a natureza já vai dando sinais disso, é para o recolhimento. Mas que hora? Tem gente que fala assim, dorme com as galinhas, né? Que dorme muito cedo e acorda aí com o cantar do galo também, acorda cedo. Tem gente que fala, eu preciso de 8 horas de sono, 9, 7, 6. Qual é o ideal? Tem uma regra, tem uma, enfim, essa arquitetura. Se o sono é tudo isso, e faz tudo isso, e promove tudo isso, como que eu posso tirar dele, extrair dele todos esses benefícios para o qual ele existe, o ato de dormir? Será que a forma como eu estou dormindo está me beneficiando dessa forma? Eu estou sendo beneficiado pela minha maneira de dormir? O que está atrapalhando, né, todo esse acesso que eu posso ter de todos esses meus benefícios endócrinos, né, mentais, físicos, para que eu possa ter uma saúde plena? Essas e outras perguntas aqui, daqui a pouquinho, depois do nosso bloco de intervalo comercial. E olha só, gente, estamos, como eu disse, né, nesse período de correria, de finalização de ciclos, de início de ciclo, e às vezes a privação do sono se dá muito aí. Principalmente nesse final de ano, as pessoas aceleram. Né? Então, fica com a gente, final, início de ano, sempre acontece isso. Então, você tem dormido bem? Conta pra gente no 99657-3998, 3114-3344 ou no chat, no canal do YouTube, para quem está ao vivo com a gente. Voltamos em instantes. Em sintonia. Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você. Em sintonia. Papo Sintonia, com Patrícia Tosta. Patrícia Tosta. Aqui na 106.1 Cardeal FM, programa especialíssimo, bate-papo de alto nível, falando sobre sono, aqui com Anderson Pereira, que é neuropsicólogo do sono, e está aqui para falar sobre qual o status que você está colocando no seu sono. Você coloca o seu sono no topo das suas prioridades e organiza a sua forma de dormir? Nesse bloco vamos falar sobre a arquitetura do sono. Se você nunca tinha ouvido falar sobre isso, vai ter a oportunidade de conhecer e, melhor ainda, ter dicas e orientações para aplicar.
Maravilha, Patrícia. Que a gente, é uma palavra até bonita, né? O termo arquitetura do sono, mas assim, o que está na literatura de fato registrado. E o que é essa arquitetura do sono? Como o próprio nome diz, né? Existe uma lógica, um fundamento de como esse sono se dá. Geralmente a gente associa o sono como se fosse uma linha reta, do ponto A ao ponto B. Iniciei o sono e acordei. Mas o nosso sono ele não é uma linha reta, ele é circular. Então, estamos aqui acordados agora em vigília. Então, é uma frequência cerebral que se tem. E vai acontecer um estado alterado de consciência, chamado hipnagogia. É a fase de transição que a gente vai para o sono. Entramos naquele transe, a gente já está no N1. Aí eu comparo, que é a fase mais superficial do sono, eu comparo como a gente está mergulhando numa piscina bem funda. A gente está naquela fase ainda superficial, a gente consegue ainda escutar um barulho que está do lado de fora da piscina, ver luz, e a gente vai agora para o nível N2 do sono. É uma camada mais profunda do sono, é um outro estado de consciência. Quando eu falo outro estado, é frequência mesmo cerebral. Quando coloca os eletrodos, vê no monitor uma frequência diferente. Esse N1 e N2 são os estágios mais iniciais. Tem pessoas que ficam só nesse N1 e N2. E por isso que elas passam a noite toda dormindo, mas parece que eu não dormi quando eu acordo cansado. Passou então, vigília, N1, N2, agora foi para o N3. Agora sim é a camada mais profunda do sono, é chamado sono sol, que é o sono de ondas lentas, o sono de ondas longas. Geralmente se fala muito do sono REM, que é o famoso, mas tem o sono não famoso, né, que é o sol. Esse é o sono profundo, é nesse momento que vai ser reconduzido toda a parte endócrina, onde a reconstrução de todo o nosso corpo vai ser refeito. Inclusive, eu comento sempre bem isso, é ativado o sistema linfático. O que é o sistema linfático? É um momento no nosso cérebro onde ele é todo lavado, higienizado, limpado literalmente. No nosso corpo tem o linfático. O cérebro é tão sofisticado e refinado que ele tem um próprio sistema dele, que é o linfático. Ele retira todas as toxinas, entre elas a beta-amiloide, que é conhecida como proteína do Alzheimer. Então, as pessoas que não atingem o N3 com constância, está se colocando em grupo de risco de se desenvolver o Alzheimer, principalmente se tiver uma predisposição genética. Nós não sabemos quais são as nossas predisposições genéticas, então é melhor não prevenir, melhor que remediar. Passou pelo N1, N2, N3 e o REM. E o REM porque é REM, né? Uns chamam de REM. REM depende da pronúncia mais americanizada, mais brasileirada, que é movimento rápido dos olhos. Rapid Eye Movement, que os olhos ficam mexendo. Geralmente as pessoas sonham naquela fase, a fase do sonho. E nessa fase do REM, o cérebro atinge a mesma frequência de como estamos em vigília. Por isso que o sonho é tão real pra gente. A gente só sabe que está sonhando depois que parou de sonhar, né? Que acordou. Mas o sonho é real. É normal a gente acordar quando está sonhando um pouco com taquicardia, né? Com o coração um pouco acelerado, ou seja, é real. E esse ciclo todo dura 90 minutos, 1h30. Aí a pessoa diz, sim, Então tá pronto. Então eu vou dormir 1h30. E depois eu faço o quê? Aí repete de novo, N1, N2, N3, REM, N1, N2, N3. Isso se dá 5, 6 ciclos ao longo da noite. Então isso tudo dura 1h30, mas eu já ouvi dizer assim que o melhor sono é das 11 horas da noite, das 23 horas. É ali, neste horário, que ele libera tal hormônio. Mito ou verdade? É fato ou fake, né? Isso é fake, isso não fake. existe isso. Ou seja, aquela ideia assim, é uma estimativa. Só que aquela ideia, o paciente do livro, eu sempre falo essa frase, não é o paciente da vida real. Tem aquela ideia na convenção, o ideal que se almoce às 12 horas, ao meio-dia. Depende muito de como a pessoa está, o pico de como a pessoa vai almoçar. Não necessariamente às 12 horas em ponto, é o momento que a pessoa vai almoçar. Tem pessoas que vão sentir fome um pouco depois, outras vão sentir um pouco antes. Então isso é uma estimativa. O grande risco, Patrícia, é que às vezes as pessoas, até profissionais de saúde mesmo, pegam aquilo que é uma estimativa, uma recomendação e coloca como uma coisa dogmática, uma coisa estanque. Então é uma recomendação. O que é que fez a humanidade chegar aqui? Ao cair do sol e desacelerando, para naturalmente o organismo ir sinalizando, né, a famosa nossa melatonina, sente a falta da luz, começa a ser secretada, né, no nosso organismo, segregada, e vai avisar todo o corpo. Ela não produz o sono, ela avisa os nossos órgãos que nas próximas horas vai haver uma mudança de funcionamento orgânico ali. Então a gente vai ter inibição do movimento muscular, que é a atonia muscular para ficar parado, a gente vai ter uma redução da movimentação da questão diurésica, a urina. Então, ou seja, é só para avisar. E aí, concluindo a questão da arquitetura, então esse N1, N2, N3 e REM, ele é a arquitetura do sono. Então essa arquitetura tem que ser obedecida ali em 90 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e repetida várias vezes. Aí, quantas vezes vai ser repetida? Depende muito da necessidade de sono de cada um, assim como a alimentação. Tem os pequenos dormidores, fazem ciclos de 4 horas
4h30 a 5 já é o suficiente. Tem os mesodormidores, faz esse ciclo aí de 6 horas, 7, 7h30. E os grandes dormidores, 7h30, 8h09. Como se tirou uma média, se convencionou-se 8 horas, mas 8 horas também é um mito. Tanto que tem um livro chamado O Mito das 8 Horas. O crivo é, o que eu estou dormindo é suficiente, eu acordo bem, acordo revigorado, acordo com energia, e aí concluindo definitivamente, devolvendo, é como os profissionais de nutrição dizem assim, comer muito não é comer bem, não é necessariamente quantas gramas você tem que comer, é alimento nutritivo, a pessoa pode comer 300 gramas e ser suficientemente nutritiva, e comer 500 gramas e já estou com fome de novo, porque aquilo não foi alimento de fato nutritivo. Concluindo, a arquitetura do sono já é o primeiro passo para a gente conferir o sono no status que ele merece. Quando a gente entende isso, cai uma série de mitos e o sono não é uma linha reta, é uma espiral circular. Beleza, eu entendo que tem esse ciclo aí de 1h30 que vai variar para a pessoa, e claro que a gente não vai aprofundar aqui nesses perfis, né? Será que eu sou médio dormidor, Isso. muito dormidor? O que a pessoa fala, geralmente, a gente analisa assim, quem dorme muito é preguiçoso. Isso. Ah, que nada, fica dormindo até não sei que hora, isso aí porque acha que quem faça as coisas para acha que tem acordado fazendo as coisas para ele, é por isso que se permite ficar até mais tempo na cama. Ou não, de fato, aquela pessoa, o que vai diferenciar uma pessoa que dorme pouco, porque realmente o corpo precisa, que peça pouco, aí essas pessoas são taxadas de ansiosas, Isso. estressadas, não dormem, não tem prazer com a vida, não sabe o que é bom, não sabe viver, e os medianos ali talvez não sofram tanto. Mas entre os dois pontos, o que dorme pouco e o que dorme muito, variou o que aí? Questão genética, histórico familiar, ritmo de vida, se é homem ou se é mulher, se é Bahia ou se é Vitória, se é o signo, é o que vai variar esse padrão? O que é que a gente tem? O sono ele é multicausal, ou seja, ele é um fenômeno fisiológico, mas também ele é interferido pelo ambiente. Então, as multicausalidades que se tem entre estilo de vida, predisposição genética e a ambiência, né? Que é como o ambiente interfere no funcionamento psíquico do sujeito. É muito comum as pessoas estarem muito bem e aí mudou de estado, mudou até de país, começou a desenvolver uma série de problemas psíquicos que a gente não tinha. Ou seja, o ambiente vai ativar na gente por meio de epigenética, ou seja, aquilo que está acima da genética, predisposições que antes a gente nem sabia que tinha. Como que a gente percebe isso? Aí aquela ideia, né, Patrícia? Ou seja, qual é a função? A gente vai olhar para as pessoas, o que é que eu vejo claramente? As pessoas completamente desatentas, raramente, assim, a qualidade, o vigor cognitivo. Não tem, assim, o negócio shapeado, tem um negócio de uma palavra shapeado, né? Ficar malhado, ficar forte, shapeado, ou seja, corpo muito forte, musculoso e a cabeça fraca. Adianta de quê? Ou seja, o vigor cognitivo, você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. Memória, atenção, foco, capacidade de memorizar, de compreender, de sintetizar, de falar com clareza, de memorizar, de vincular pensamento dedutivo, indutivo, ou seja, uma série de faculdades cognitivas superiores, é raro de você encontrar. Aí quando você vai ver, vai fazer o estudo ali da anamnese, a pessoa não tem um sono de boa qualidade. Aí deriva o quê? Os erros em empresas, tanto que agora virou lei o negócio da N1 nas empresas, conferir a saúde, e aí entrou agora a questão do sono, porque índice de produtividade, as pessoas gastam, as empresas gastam em rios de dinheiro só em treinamento, só que aquela ideia, né, como a gente dizia, nossas avós, né, entra por um ouvido, sai por outro, porque não há uma retenção, e a nossa memória, o nosso foco, o nosso vigor cognitivo está vinculado justamente ao sono. E aí, concluindo, a ideia da inteligência artificial, que é um tema que eu vou trazer aqui, porque a inteligência artificial não cansa, né? Está sempre memorizando. Então, quanto mais as pessoas estão desatentas, quanto mais as pessoas estão perdendo o foco, então, ou seja, o boom do TDAH, o boom da ansiedade, que é uma antecipação de futuro, é muito futuro no presente. Tudo isso, ou seja, a cura para todos os males, digamos que assim, está ali de pano de fundo, uma péssima qualidade de sono. Então, quem não dorme bem, ele está perdendo produtividade. Ao contrário de achar que vai ter produtividade máxima trabalhando enquanto eles dormem, está perdendo produtividade. É aquela ideia, o carro que está ali na primeira marcha, não vai para canto nenhum. Era melhor aquele carro ter feito uma revisão. Até os carros de Fórmula 1, que andam a 200 km por hora, eles param, né? Para fazer o pit stop e para recuperar. Às vezes o carro está lá na primeira posição, parou, ele vai para trocar os pneus, fazer reposição, ele volta em sexta, em sétima posição, mas como fez aquela revisão, ele recupera todas as posições, porque ele sabe se manter na pista, vai fazer aquele carro parar. Então, é uma analogia. E aí a privação do sono, que muita gente tem, talvez por questões de trabalho, não vamos mergulhar aqui nesse tópico, mas
sempre que fazemos entrevistas sobre sono, vem essa pergunta, mas quem trabalha de turno, quem trabalha com horário mudado, né, e realmente não pode dormir, e aí pessoas que estão em determinada situação, vai prestar um vestibular, está estudando para concurso, que viram a noite dormindo, essa privação do sono, ou períodos longos de festas, né? Ou de viagem, que a pessoa não quer perder tempo dormindo, pagou caro pelaquela viagem, vou dormir. Vou aproveitar até o último momento. Então, às vezes, fica esticando, o corpo está dando sinais ali que está cansado. Aí vem os erros, antes da gente ir para as dicas, que é tomar algum tipo de substância, um energético, para ter essa ilusão de que está prolongando essa produtividade do corpo. Né? O atalho é sempre o caminho mais longo. E aí? Aquela ideia. Toda vez que eu quero me valer de um subterfúgio, assim, a base determina uma lição da engenharia. Quando eu estava conversando muito com engenheiro, eu aprendi na área de construção à época, aprendi essa lição. Assim, Anderson, a base determina a altura do prédio. Então, qual a altura que eu quero chegar na vida, no meu trabalho, enquanto ser? Como eu me movimento no xadrez da vida? Qual é o superpoder que eu quero ter, mental, cognitivo? O que eu quero enxergar que a maioria das pessoas não estão enxergando? Quais são os vínculos de nexo causal que eu quero ter? Qual a ideia, a criatividade, o insight que vai fazer eu jogar o outro jogo, o próximo nível, o insight criativo? Tudo isso vai se dar com outra mente, né? Renovar nossa mente, está nas escrituras. E tudo isso vai se dar quando eu faço a base. E essa base é o sono prime, né? O sono de excelência. Então, não adianta a gente estar acordado. Alguns pacientes dizem assim para mim, Anderson, eu estou aqui, chegam, né, no início, meio que um zumbi, meio que lento, ou seja, freio de mão puxado. Então, a pessoa está acelerando e aquele carro não desenvolve, está com o freio de mão puxado. Então, se valer de subterfúgios externos, não é resolver o problema. Então, não é o chá, não é a cápsula de melatonina, não é o medicamento mal prescrito ou não prescrito, não é automedicação, é entender a origem das coisas. Entendeu? Eu posso ter a minha personalidade, o meu jeito próprio de lidar, mas eu não posso ficar refém do meu temperamento. Até mesmo a gente se citou inicialmente no início aqui da entrevista sobre a questão da guerra, né? Até mesmo em períodos de guerra, tem um batalhão que vai descansar e dormir porque sabe que aquela guerra vai durar mais tempo, né? Aquela batalha, né? E se alterna. Tem momentos de alternância. O general ele retira parte de tropas, troca a tropa. Como teve a questão lá do Iraque, ficaram 11 anos lá, retirando tropas voltavam para os Estados Unidos a cada 6 meses, um ano, ou seja, até mesmo em guerra é dada a conferência, porque senão começa a ter o quê? Uma série de transtornos psíquicos que jamais seriam ativados, só que passou a ser ativado, porque cada noite não dormida, é que eu quero que você entenda, é uma agressão à parte cerebral. A agressão ela pode vir de forma física, né? Uma pessoa bateu a cabeça em alguma coisa, pode ser de forma química, tomou alguma substância, ou pode ser por funcionalidade, ou seja, está ali prejudicando ele. É como, ia concluindo as pessoas, os profissionais que tratam com os rins, né? Assim, beba água. Toda vez que não bebe água, você está agredindo os seus rins. Então, aumentando. Então, assim, dormir está o equivalente a beber água. Por isso que água, alimento e sono é o quarto alimento. Então, olha só, gente, como é algo gradual e às vezes silencioso, sutil, às vezes, como falamos, né, que agressão a gente pode ter. Bateu com a cabeça, teve um trauma, isso é mais perceptível e a dor. Agora, como ali no dia a dia, não dormi hoje, tomei um energético, amanhã eu durmo, porque tem essa, não dormi o dia todo, tô de virote, amanhã eu durmo, recuperei. Não recupera, é igual dinheiro, você perdeu aqueles R$100, você vai ganhar outros R$100, aquele você já perdeu. Você não vai pegar, mesmo aquele dinheiro já está na mão de outro, já foi trocado por 2 de 50 e aí o dinheiro está perdido. Então, ou seja, o sono não se recupera, é outro mito. Recupera o sono perdido? Não, o sono não recupera. Então, o dano foi feito, ou seja, a queda que nós tomamos, vamos recuperar de outra forma. Então, ou seja, aumentar o risco de AVC, que é acidente vascular cerebral, principalmente isquêmico, é gravíssimo. Os transtornos que se tem na parte anjo, né, que é a parte toda vascular, que tem regulação cardíaca, diabetes tipo 1, tipo 2, ou seja, resuma o problema de uma frase. Não existe saúde sem saúde do sono. Bom, antes da gente ir para a finalização e dizer como que a gente pode aproveitar, você, nós, eu, né, esse período de virada, de reflexão, de mudança de vida, na nossa autoavaliação, né, do ano, pensar também, colocar lá o item. Não é só se você fez uma formação, se a parte do lazer, da amizade, finanças, relacionamento, família, trabalho. Coloca lá o sono, avalia também como é que foi o seu sono em 2025 e coloca ele também para 2026 como meta. Onde você vai ensinar a gente a fazer isso? Mas teve a pergunta aqui da ouvinte que falou sobre, brevemente, Anderson, por favor, a relação do sono com a menopausa. Gostaria de saber mais sobre isso. Pergunta a Ana Paula. Maravilha. Geralmente, de forma muito sintética, assim, na menopausa tem as variações hormonais, né? Que começa antes na pré-menopausa. 10, 15 anos antes, a mulher já passa a ter variação hormonal
E o estrogênio, progesterona, estradiol são hormônios que são termorreguladores, ou seja, regula a parte da temperatura interna. E o nosso organismo fica um pouco confuso o que temperatura é mesmo. E o marcador de temperatura é um sinalizador, uma pista ambiental para o nosso cérebro saber se é dia ou se é noite. Se está quente, tem sol. Se tem sol, é dia. Se tem dia, não dorme. Então, parte dos calorões que as mulheres sofrem, parte dessa deficiência de hormônios é uma camada que bagunça um pouco mais esse cérebro reconhecer em que momento nós estamos. Então, assim, basicamente é um dos fatores. E aí deriva vários outros, mas assim, basicamente esses hormônios, eles têm interferência direta na regulação endotérmica, ou seja, da temperatura interna. Então, o nosso hipotálamo fica confuso. Está muito quente, então é sol. E aí isso pode levar a insônia? A mulher menopausada, ela tem mais insônia? Sim, é um grupo que é bastante afetado. Beleza. Não vamos falar hoje sobre tratamentos, né? Pode ser um outro momento, como tratar os tipos de sono, dosar. Mas agora dá para fazer um planejamento para uma melhor qualidade de sono? Elevar esse status do sono para um patamar mais importante, como lá na pirâmide que começamos a entrevista, de Maslow. Colocar ele na base da nossa estrutura. Isso, o tratamento base, Patrícia, é a TCCI, é o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. O que eu comento? Estava falando assim, né? É a ideia de muitos cursos, como você estava falando, produtividade. Eu vi quando você abriu aqui o programa falando assim, às vezes as pessoas se esforçam para algo, né? E aquilo sai um pouco do controle, nem tudo está no controle da pessoa. A gente não pode adotar a lógica do balde furado, né? O balde está furado, você tá só botando água. E o balde está furado. É melhor sanar os furos desse balde, né? Mas eu estou me esforçando, mas o balde está furado. Ou seja, quando nós não temos um sono de qualidade, nós estamos com o balde furado. E aquela ideia, né? Tá correndo na esteira rolante. Corre, mas não sai do lugar. Então, o que a gente vai entender? Tudo que é importante, aí respondendo a sua pergunta, tudo que é importante nas nossas vidas exige um preparo prévio. Quando você vai para um evento, receber uma premiação, você se preparou para aquele evento. Você foi receber o seu discurso, você escolheu qual roupa que você vai, porque aquilo é importante. Quando é coisa assim importante, a gente vai numa venda na frente de casa, a gente vai com qualquer roupa, mas um evento importante, se prepara roupa, cabelo e tal, ou seja, tem um antes e tem um pós, aí terminou o evento, você não sai de qualquer forma, tem que falar com as pessoas, tem que organizar, ou seja, tudo que é importante na nossa vida tem um preparo prévio, que é o pré-sono, e tem o pós, que é o pós-sono. Uma viagem, você vai chegar antes no aeroporto, 3 horas antes, ou seja, o que é que a gente vai entender? O sono, ele é uma necessidade fisiológica básica que eu tenho que me preparar para ele, assim como nós nos preparamos para nos alimentarmos, assim como nós nos preparamos para tudo. Então, quando a gente consegue priorizar que agora eu estou onde eu vou reinar. Onde é que eu reino? Você reina dormindo. E aí todo o restante do dia, o acordado, é derivado do seu reinado do sono. Então, ou seja, a produtividade que a gente quer do dia seguinte, ela é construída na noite anterior. A tomada de decisão, a inteligência, a sagacidade, a vivacidade, a capacidade de encadeamento lógico, de precisão, de conceitual, de entender. Eu vou falar com Patrícia, que Patrícia é a mulher que resolve. Ela tirou uma ideia que não tinha, ou seja, tudo está ali em uma capacidade, em um superpoder cognitivo que foi criado no sono. Concluindo, lembra que tinha aquele negócio da criptonita lá do super-homem? Não tinha negócio passava a criptonita, ele ficava fraco, né? É verdade. A insônia é a criptonita. Então, ou seja, quando afastava a criptonita, ele ficava forte e vivaz. Então, ou seja, o que diferencia hoje, como a gente está numa sociedade competitiva, o diferencial competitivo está na rápida tomada de decisão, com assertividade, com proatividade, entendendo aquilo que a maioria das pessoas não conseguiu. Como é que eu consigo superpoder? N3, som no sol, dormindo. E pílula mágica nenhuma vai lhe conferir isso. Ah, vou tomar uma pílula, vou utilizar a inteligência artificial, tenho recursos tecnológicos, não tenho toda a capacidade do mundo. Hoje tem gente que fala assim, mas não precisa me preocupar com isso não, com a produtividade do meu cérebro humano, porque já existe a IA, inteligência artificial. Só não estou tendo aquela capacidade de pensar, de elaborar coisas. Recorra a IA e está tudo certo. Não, e aí você vai se isolando enquanto ser humano, degradando aí as nossas capacidades. Ficando obsoleto. Pois é, ficando obsoleto. E aí a Isabela diz exatamente isso. Muito interessante esse assunto. O dia vai ser produtivo se eu tiver uma noite de sono boa. Básico isso, Isabela. Exatamente. Não tem como, gente. No outro dia a gente fica sonolento, fica lento, não pensa. E tudo não funciona bem. Noite de sono. Se é 8 horas, 12, 9, 6, 4, aí cada um vai saber o seu. Aí a pergunta aqui da Ana, se existe um teste para saber se eu sou médio, se eu sou pouco sonolento, se eu durmo pouco, durmo médio. Quem sou eu no jogo do bicho, no assunto do sono, na fila do pão? Eu lembrei disso. Pois é.
Os pacientes que vêm até mim, eu aplico logo uma escala chamada IGI, que é o Índice de Gravidade de Insônia. É uma escala validada, inclusive, pela Faculdade de Medicina de Harvard, que justamente é a ponta de lança nesse tratamento. É o IGI, Índice de Gravidade de Insônia. Então, a gente aplica ali, se tem insônia, eu quero saber qual é essa gravidade. E aí, você estava falando de produtividade, Patrícia, os ouvintes, assim, ninguém mais produtivo e com vigor físico do que os atletas, né? E sabe qual é a linha de corte do quem ganha ouro, quem ganha prata e quem ganha bronze? É quem está dormindo melhor. Então, o sono, para esses profissionais, a sono e alimentação é o que define o ouro, a prata ou o bronze. Olha só. Então, ou seja, se eu quero ter uma performance, ou seja, não é assim, Bolt... Não foi quem tomou uma bomba, não foi quem teve o melhor treinador do mundo, nem foi quem teve a melhor condição de estar. Foi quem dormiu melhor. É quem dormiu melhor. Exatamente. Quem menos se lesiona. Porque eles definem em questão de fração de segundo. Ou seja, não que nós sejamos atletas, mas se a gente entender, se eu conseguir ali 10% daquela performance, o que é que eles fazem que eu posso fazer na minha microesfera, que eu quero um pouco dessa performance. Eles dizem assim, chegam aqui de natação, eu não preciso aprender mais nada de natação. De natação, meu cérebro já está automatizado, o que eu preciso agora é alimentação e sono. Beleza. Então, para dormir, tem gente que não consegue, né, fazer isso. Está no dia a dia, está no corre. E qual seria essa profilaxia, esse pré-sono? Você falou do pré-sono. O sono, nós já entendemos que foi aquela arquitetura criada aqui, né, dentro daquele ciclo de 1h30. E o que seria o pré-sono e o pós-sono? Tem uma disciplina, primeiramente, tem uma disciplina pré-sono no sentido de não exacerbar na alimentação. As pessoas ainda têm aquele hábito, algumas de janta, de comer de fato comida sólida. E aí, lembrando, quando a gente está se alimentando de forma bastante, a gente está ativando chamados movimentos peristálticos do intestino, e fica movimentando. Músculo, né? Tecido muscular liso. Aquilo libera cortisol, que é antagonista da melatonina. Não vai dormir. Aquilo gasta muita energia, aumenta a temperatura interna. Então, a moderação na alimentação na parte noturna. Se proteger da parte de luz. Então, tem óculos que protegem a parte de luz. Películas no celular para poder diminuir a agressão à retina. A ideia é que não se utilizasse, mas se eu preciso dar um feedback ali, a ideia é que até 9 horas eu vou dormir. Mas você falando película de celular, como essa, que a gente coloca a película ou diminui o brilho? Tem proteções para poder filtrar, tem óculos específicos, aquele óculos meio amarelado, protege um pouco da visão no próprio computador, nas telas. Ou seja, o ideal é que se afastasse dos eletrônicos, né? Mas a ideia não, eu ainda vou utilizar aqui um pouco, 1 hora, 2 horas, que eu preciso dar feedback de alguma coisa de trabalho, e eu também quero dar o feedback, porque eu não quero ficar, digamos assim, improdutivo, né? Naquela de 18 horas até as 20, mas eu também não quero agredir, porque todo mundo vai dormir, eu vou ficar acordado e vou perder produtividade ao longo do tempo. Ou seja, trocar as lâmpadas, a gente é cercado dessas lâmpadas brancas, e aí, de repente, trocar pelaquela lâmpada mais âmbar, né? Tem aquela cor âmbar, que semelha às fogueiras, como os nossos ancestrais viviam ao redor de fogueiras, e aquelas fogueiras sinalizam, ou seja, existem marcadores biológicos, memórias ancestrais, que sinalizam aquilo que era o estar na fogueira. Se tem fogueira, é porque não tem sol, né? É noite, se é noite, é dormir. Então, ou seja, existe toda uma bagagem epigenética e etológica, que não com C, né? Com T, etológica, que é a história da espécie humana, que quando a gente ativa ali, a gente recorre e vai recuperando o que a gente perdeu com o advento da luz elétrica e a Revolução Industrial. Então, é uma coisa simples, né? Já mudar aí, já vai fazendo essa mudança, esse câmbio das lâmpadas, sobretudo no seu lugar onde você dorme, onde você está trabalhando, para a lâmpada de cor âmbar, né? As pessoas falam coisa amarela, mas não. Então, essa lâmpada muito clara, né? Fluorescente, aquela mimetiza branca. A luz do solar, e aí diz assim, a gente está confundindo nosso organismo. Ou seja, se tem alimento no intestino, está caçando. Se está caçando, é dia. Se tem luz, é dia. Aí agora a gente fala assim, bom, e como que a gente fala dessa alimentação se a gente tem um hábito muito de ir para barzinhos, saídas no final da noite, é onde as pessoas se encontram, período de festas, de férias, também elas ficam até mais tarde e acabam comendo, não tem jeito. Aquela ideia, né? Se você não tem insônia, tá valendo, você não vai ter necessariamente problema. Se você tem insônia, aquela ideia, né? Eu dou um exemplo que é bem didático. Se você não tem nenhum problema ortopédico no joelho, tá bem, você pode subir qualquer lance de degrau de escada e você tá bem, não vai lhe machucar. Agora, para a pessoa que tem um problema ortopédico no joelho, qualquer degrauzinho vai machucar, vai magoar. Então, para as pessoas que não têm insônia, tudo bem, as pessoas vão viver e vai ter uma oscilação ou outra de sono, mas isso não vai conferir a ela um prejuízo instantâneo, porque ela não tem a doença. A insônia é uma doença, tem um CID próprio, G47.
A classificação internacional dos transtornos do sono já catalogou mais de 50, 60, 70 tipos de insônia. São 6 grandes grupos, subdivididos, quando soma tudo, dali essas dezenas. Então, insônia é algo muito sério, né? O G47 pode pesquisar Então, é amplamente aí. doença, tem diagnóstico, tem tratamento, tem médico e profissionais específicos para tratar. Exatamente. Um dia desses a gente fala aqui especificamente sobre insônia como doença, porque não é a pessoa, às vezes ela muda várias coisas no hábito e ali continua, porque estamos falando de uma doença que precisa ser tratada. Então, mensagem final para que a gente, quando a gente eleva o status, a gente confere o sono, o status que ele merece, pelos vários motivos, quais são os nossos benefícios? O benefício é perceber aquilo que a maioria não percebe, entender aquilo que a maioria não entende, é o superpoder. Justamente não precisar recorrer à IA, à inteligência artificial, porque só a inteligência natural supera tudo e todos. Aprender por meio de muitos e saber mais do que todos eles juntos. Uhum. Sono também tem a ver com disciplina. A gente Totalmente. falou isso. Pra quem disse assim, olha, não consegui, tô tentando há anos, quero dormir melhor e nada ainda, Anderson. Qual a dica? Quem tenta não consegue, ou seja, ou você aumenta o sonho, ou você aumenta o sacrifício ou diminui o sonho. A palavra sacrifício vem de sacro ofício, de ofício sagrado. Se a gente entender que o nosso sono é um ofício sagrado, e aquilo que é sagrado a gente não faz de qualquer forma, aquilo que é sagrado a gente tem uma ritualística, né? A gente tem uma reverência. Então, o sacri ofício é o ofício sagrado, e aí eu quero, ou a gente aumenta o sacrifício ou diminui o sonho. Então, quem tenta não vai conseguir. Quem tenta não Então, consegue. aumentar o sacrifício para então não ter o sono. Tem quem tenta não consegue. Quem tá tentando, sai da tentativa e vai para onde? Para ação? A ação, ou seja, a ação é entender que eu preciso viver bem, ter uma juventude plena, ter uma vida, uma maturidade plena, ter uma melhor idade, né, que é a questão da idade bem, ou seja, eu preciso preservar aquilo que o Criador nos fez, que é meu corpo físico, eu preciso estar bem, eu preciso estar pleno, eu preciso conferir ao máximo, ou seja, são 103 anos, 120 anos a média de idade que se tem, ou seja, o nosso corpo é esse. Agora, se eu estou degradando ele, ou seja, entender que eu preciso estar bem, eu preciso ter uma idade, para quem já está com a idade um pouquinho mais avançada, eu preciso ter uma idade, né, idoso, como se fala muito, de forma saudável, de forma plena. Eu não posso me colocar na condição de ser uma preocupação para a minha família. E como é que eu vou construir isso? A minha saúde é construída no sono. Beleza. Na alimentação, sono, qualidade de vida, bem-estar. A gente quer agradecer por essa entrevista. Maravilha. Coloque o sono no status que ele merece. Nesse final de ano, mudança de ano, de ciclo, início de uma nova jornada. Ainda está em tempo, mude a rota, seja mais feliz, mais equilibrado e mais saudável, cuidando do seu sono. Muito obrigada por hoje. A gente volta com mais um Em Sintonia. Continue ligado na nossa programação. Em Sintonia. Cardeal FM, conectada em você. O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também o portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores.